turma, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Loio, como você já deve conhecer, mais conhecida como professora Loio. Sou professora aqui da Rede Jaboatão dos Guararapes de língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar mais um novo gênero. Vamos dar início aos estudos de um gênero muito especial que eu acho que vocês já estão filando aqui nos meus slides ao fundo, né? Sim, vamos discutir sobre histórias em quadrinhos. Vamos juntos aprender, aprofundar muitos conhecimentos dentro desse gênero? Vamos lá! Primeiro, para brindar a todos, eu gostaria de mostrar essa história em quadrinho que eu tenho certeza que fez parte do universo e faz parte do universo de vocês, mas já fez muito parte do universo dos pais de vocês, que são os personagens conhecidíssimos de Maurício de Souza dentro da Turma da Mônica. Aqui vocês estão vendo algumas páginas da Histórias em Quadrinhos Laços e nesse primeiro momento eu gostaria que, por favor, vocês olhassem somente as imagens. A gente já vai ler o texto. Por enquanto, leiam a narrativa visual. Vou dar 10 segundinhos para vocês observarem bem as imagens e a sequencialidade desses quadros. Vamos embora? Agora eu vou querer ler com vocês os quadrinhos. Já antecipo que eu devo cometer alguma gafe, em especial com a fala de Cebolinha. Vamos tentar ler juntos, como se fosse Cebolinha falando e os demais personagens? Então começa já assim. Saiam da frente! Crianças passando, saiam da frente! Cuidado, saiam da frente! Pensamentos felizes, é? Vou dar uns pensamentos felizes para vocês. Com que hipoclaria você plegou essa peluca encaldida na cabeça? Com cuspe? Não, né? Com chiclete. E para o seu governo, ela estava bem segura até eu tomar aquele susto idiota. Quem mandou você encher aqueles baldes com água? Ela, para parecer que a gente estava no navio pirata, de verdade, ou melhor, de verdade, ola bolas. Esse seu medo de banho sempre estraga tudo. Continuando a história, pode preparar mais um, seu Juca? Agora sem cebola. Uau, uau! Oi, amiga! Então, foram 6 cachorros quentes, mais 3 sucos, né? Eu vou querer mais um suco de tamarindo, por favor. Deu para entender bem a história em quadrinhos? O que se passou aqui? A fala de Cebolinha é um desafio à parte, né? Sempre trocando o L, ou melhor, trocando o R pelo L. Agora, antes da gente fazer a discussão aprofundada sobre essas histórias em quadrinhos, as suas características, o que é que aconteceu de conflito nessa pequena narrativa, eu gostaria que a gente relembrasse algumas características do gênero histórias em quadrinhos que nós já conhecemos e outras que nós vamos aprender agora. Vamos juntos? Observem aqui nos slides. A primeira característica da história em quadrinho, como vocês já devem ter relembrado, é que ela vai ser uma narrativa que vai ter a sua produção feita em uma linguagem verbal e não verbal. Atenção! Para quem ainda se confunde com esse termo linguagem verbal e não verbal. Verbal, pensem sempre em palavras, em escrita. E não verbal, em imagens, em gestos. Foi tudo aquilo que eu pedi, em especial que vocês prestassem atenção naquele primeiro momento em que eu mostrei as páginas para vocês, tá? Eu quero chamar a atenção para essa parte de curta. Narrativa curta era a tradição das histórias em quadrinhos, mas há muito tempo, acho que praticamente desde a década de 2010, a gente está falando mais de histórias em quadrinhos que são longas e a gente pode depois, posteriormente, trabalhar inclusive essas narrativas com vocês. Também a gente fala que essa narrativa, que vai ter uma linguagem verbal e não verbal, vai ter essa segunda característica, que é a sequencialidade em quadros, que geralmente ocorre de forma da horizontal. Então, quando vocês pegarem história em quadrinhos, vocês vão ter que observar qual é a construção dessas histórias em quadrinhos, como é que vai ser feita a organização dos quadros.
De forma tradicional, ela ocorre de forma horizontal, como a gente acabou de ler. Personagens. Nós vamos identificar sempre personagens principais e secundários dentro dessa narrativa e um caráter dialógico, que nada mais nada é do que uma conversa entre os personagens. Os personagens conversam. Logo mais a gente vai falar sobre os tradicionais balões. Outras características que são importantes, vocês estão acompanhando aqui no telão, é o uso de figuras de linguagem, como questões de onomatopeia, também a ironia. Nós também vamos ter como característica basilar desse gênero a presença dos diversos balões que vão assegurar não só o enunciado do narrador, quando houver, como também vai proporcionar a fala entre esses personagens. Presença de variados sinais de pontuação e que esse gênero vai permitir também a utilização de vários recursos na construção dessa narrativa, como a intertextualidade, como o efeito zoom, que é a mudança de planos, de focar em uma determinada expressão de um personagem, como a gente vai ver agora, relendo, ou melhor, revendo a história em quadrinhos de Laços. Vamos ver como é que ela começa? Na primeira página, vocês vão ver que vai aparecer o título, né? Turma da Mônica em Laços. Vai aparecer os escritores, tanto o Vitor Cafage como a Lu Cafage. Mas o que vai se sobrepor, o que vai predominar nessa página é a linguagem não verbal, são as imagens. Então, observem que eu tenho uma cidade aparentemente pequena em que algo vai atrapalhar essa calma. Então, observe que no segundo quadrinho eu já tenho pequenas poeiras aparecendo na rua. E essas poeiras vão aumentar, inclusive com reclamações dos personagens no terceiro quadrinho. E a gente vai entender o que é que está quebrando essa tranquilidade na cidade ao virar a página e encontrar os personagens que nós já amamos, que são Cebolinha e o Cascão correndo de forma desenfreada. Notem também que não só o desespero é notado pela expressão de Cebolinha e também do Cascão, como também pela linguagem verbal, ou seja, pelas palavras. Vejam que as palavras aqui estão sendo gritadas. Eu tenho letras maiúsculas que estão mais fortes e em tamanhos maiores, tá? Então, essas letras estão dando destaque para essa representação do grito, dessa agonia, dessa correria. Observem também que nós vamos ter personagens que são secundários, que fazem parte daquela cidade, que são possíveis moradores, mas que não trabalham diretamente no conflito que está acontecendo então. Quem é que participa diretamente desse conflito? Sim, a Mônica, que já aparece nesse segundo quadradinho aqui dessa página, através do plano detalhe, com Sansão tendo como foco os olhos de Sansão e olha o tamanho do braço da Mônica, já figurando Sansão para ir brigar com seus amigos. Então a gente vai ter a demarcação dos personagens principais tendo maior espaço da narrativa, tanto do ponto de vista da linguagem não verbal, a visual, como também do ponto de vista da linguagem verbal. Serão esses personagens principais que vão ter a maior quantidade de balões de fala, ok? Então, o caráter dialógico vai estar presente em especial com esses personagens principais. Uma outra questão que eu gostaria de falar com vocês diz respeito à intertextualidade, que é quando um texto faz referência a um outro texto, que pode ser um texto em formato de música, que pode ser um texto em formato de poema, que pode ser um texto em formato de um filme, não importa, mas uma ligação entre os textos, entre os gêneros. E aqui a gente consegue perceber uma intertextualidade. Vocês conseguiram notar? Observem as roupas de Cebolinha e de Cascão. E observe também a frase que a Mônica diz: vou dar pensamentos felizes para vocês. Aqui é uma ligação direta com a história de Peter Pan e o Capitão Gancho. Vamos lá continuar
a gente também nota nessas 3 páginas que eu estou mostrando para vocês da História em Quadrinho Laços, a questão de humor, né, presente na fome, sempre característica de Magali, e também de como que ela causa espanto para as pessoas que estão observando o quanto que ela come e a sua tranquilidade diante da correria dos amigos. Então, a gente vai observar que esse humor vai ser também representado através de efeitos, de planos e tudo mais. Antes da gente passar para o nosso desafio, eu queria pontuar ainda algumas coisas com vocês que talvez vocês ainda não saibam. A primeira história em quadrinhos que a gente conhece, observe aqui no telão, dentro dessas características que a gente acabou de estudar, surgiu, na verdade, nos Estados Unidos em 1894, através de Richard Outcault. Ou seja, outras produções já existiam, mas tinham características diferentes da que nós concebemos hoje para esse gênero. E é justamente a primeira imagem que vocês visualizam ao lado. Já a primeira história em quadrinhos no Brasil, né, a história em quadrinhos brasileira, foi Tico e Tico, de Renato de Castro, em 1905, como vocês também observam abaixo. E depois desse grande sucesso que foi o Tico e Tico, a gente teve outras publicações com grande fôlego, em especial a Turma do Pererê, de Ziraldo, e a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, que continua até hoje em dia, com várias reformulações. Também preciso pontuar com vocês que o Brasil possui uma longa tradição de quadrinistas de qualidade, gente. Como Cristina Eico, como Paulo Grupim, como Gustavo Duarte, como Lu e o Vitor Cafage, que fizeram o Laços, como Fábio Moon, Gabriel Bar, Leandro Assis, Tricílias Oliveira, entre tantas outras personalidades importantes desse meio. Uma curiosidade para a gente partir para o desafio é que eu não sei se vocês sabem que a história em quadrinhos faz parte do campo das artes. Vocês sabiam disso? Nós temos, universalmente, 11 tipos de artes. Vejam aqui comigo. Nós temos a música, nós temos a dança, nós temos a pintura, nós temos a escultura, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia e o 9º tipo de arte é justamente as histórias em quadrinhos. O 10º, jogos eletrônicos, e o 11º, arte digital. Bem bacana, né? Não sei se vocês conheciam, depois vocês me avisem se já sabiam dessa informação. Agora eu quero sim desafiá-los. Vamos juntos? Observe aqui os slides. Eu vou fazer 2 perguntas sobre essa história em quadrinho aqui, do Henrique Magalhães, que tem o título de Reclame. Observem lá, nós temos 2 personagens. Tentem entender as expressões dela através da minha leitura. Hoje acordei praticamente feliz. Não sei por quê. Como por quê? Você é muito reclamona. Não tenho motivo pessoal para reclamar, mas reclamo. Reclamo pelos desassistidos, famintos, discriminados. Reclamo por quem nem tem força para reclamar. Melhor ser reclamona que ser uma idiota feliz. Tem razão. Sua estraga prazer, reclamou. Vamos juntos entender agora quais são as 2 questões que vocês vão cumprir nesse desafio? Na primeira questão, eu peço que vocês me digam quais são as características do gênero HQ que encontramos em Maria, em todo esse quadradinho aqui que recebe título de reclame. Então, ou melhor, quais são as características de histórias em quadrinhos presentes nesse quadrinho que a gente acabou de ler? Segundo, qual é o humor presente na história em quadrinho? E a gente vai falar mais sobre essa questão do humor na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais!